Olá, meus amigos. Esse depoimento do nosso brasileirinho de hoje me tocou e você vai entender por que ele fala o seguinte. Olá, Vânia. Espero que este e-mail te encontre com boa saúde. Venho aqui para contar um pouco da minha história como membro da igreja. Talvez na tentativa de me justificar, apesar de saber que não há muito que esclarecer. No entanto, sinto que posso ajudar alguns pais a não caírem na mesma armadilha em que eu caí. Para começar, quero lembrar aos ouvintes e a você que meu filho já enviou sua história para você, intitulada Meu Nome é Nefe. Meus pais, irmãos e eu fomos batizados todos juntos. Eu tinha cerca de 9 anos de idade na época e meu pai estava mesmo procurando uma religião, pois achava que nossos ensinamentos católicos eram um pouco rasos. Então, 2 enviados de Deus chegaram até nós e não poderia ser mais oportuno. Não houve nenhuma mudança radical no nosso comportamento. Meus pais só tiveram que deixar de lado o café, pois era o único costume fora dos moldes pré-estabelecidos pela igreja que praticávamos. Tive uma infância e adolescência bem típicas, nada muito diferente do que estamos acostumados, sacerdócio arônico, diácono, etc. No entanto, meu pai sempre me deixou muito à vontade para dizer não caso não quisesse algo, e me ensinou uma lição muito valiosa, que as pessoas são pessoas independentemente de tudo. Ele sempre me disse que eu deveria escolher ter empatia e que não poderíamos entender tudo. Nessa época, houve uma fofoca gigantesca envolvendo algumas moças da ala que haviam tido envolvimento sexual. Meu pai, como psiquiatra, ensinava a mim e aos meus irmãos que cada pessoa é de um jeito, mas que nossa obrigação era respeitar, que não precisamos entender, mas que respeitar era uma obrigação. Cresci com essa visão de mundo e tudo corria bem. Fiz missão, casei e me mudei para fora. Tive um filho, apesar de toda a pressão para ter mais, mas parei em apenas um, pois era o suficiente para mim. Então meus pais se foram, primeiro meu velhinho e depois minha mãe. Eles eram meu espelho, mas agora não estavam mais ali. Então coloquei meu sogro como espelho e objetivo, tanto na vida pessoal quanto na vida eclesiástica. Mal sabia eu que ali começava minha ruína. Chegou a idade de batismo do meu filho e viemos para o Brasil. Minha esposa, filho e eu iríamos ao batismo e em seguida comemoraríamos com uma festa de aniversário. Foi tudo perfeito. Presta atenção, tá? Até o momento em que uma das monitoras veio perguntar se podia pintar as unhas do meu filho. Eu permiti, pois não achei nada demais, mas meu sogro achou um absurdo e disse a ele que não iria pintar as unhas. Depois de tudo, ele me chamou para conversar e disse que falava, naquele momento, como patriarca. Ele disse: "O pecado ronda a tua casa, vai consumir a família toda e o destino de vocês é um inferno. E acha que foi para isso que sacrifiquei anos criando filhos na igreja, me dedicando aos chamados, para você chegar e jogar tudo no chão? Não, você vai fazer desse menino um homem, um fiel portador do sacerdócio. E eu te asseguro que é isso que o Senhor espera de você." Vânia, aquilo mudou minha mente. Eu dei um crédito desmerecido àquelas palavras. Ali morreu o pai amigo e nasceu o carrasco do pobre Nefe. E a partir daquele dia fiz o que pude, movi mares e rios e nada, parecia que era tudo em vão. Meu filho continuou com os mesmos trejeitos que entregavam sua homossexualidade, sem nenhum interesse por garotas. E eu já tinha desistido e me convencido de que meu sogro se enganou. Aquele era o destino do meu filho.
E então meu sogro teve a ideia de que se viéssemos todos para o Brasil, ficaria mais fácil domá-lo. E como você viu, a história do meu filho, sabe, não deu certo, pois natureza não se muda, é uma característica do ser humano. Essa mensagem é para dizer: não deixem que líderes decidam a vida dos seus filhos, da sua família. Hoje vejo isso, mas me custou muito. Tive que perder o meu maior tesouro, meu filho. Descobri que líderes são seres humanos e que vão defender a visão de mundo deles. Hoje, meu filho e eu temos uma relação muito saudável e amo ele e seu companheiro. Meu sogro tenta incansavelmente nos convencer a voltar para as amarras da igreja e cortar laços novamente com meu filho. Ai, meu pai! Ai, mas agora não nos pega mais, pois nada vale mais do que estar bem com meu filho. Ele é a base de tudo para mim. Ainda estou ensaiando a resignação, mas não sei se já tenho audácia para tanto. E essa é a minha história, mas ela não acaba aqui. Tenho certeza de que vou explorar muitos horizontes de um ângulo mais bonito, agora sem o cabresto do mormonismo. Muito obrigado, Vânia. Você me reconectou com meu filho e isso vou te dever para sempre. Quem sabe, quando minha esposa e eu estivermos por aí, podemos tomar um bom vinho juntos. Felicidades para você. Ai, vamos, bora tomar um vinhozinho juntos. Meu querido, eu te agradeço com toda a humildade de coração e sinceridade por você ter mandado este depoimento aqui, que para mim é de uma importância, tem uma importância a mais. E para você que está assistindo, deixa eu te explicar o porquê. Eu falei para você que essa história me tocou muito. Por quê? Porque eu não lembro quando foi, mas eu diria uns 2 anos pelo menos atrás, o filho dele mandou depoimento aqui para mim, contando a experiência dele vivendo como homossexual na igreja mórmon. Então eu não me lembrava, obviamente, dos detalhes da história dele. Então eu fui assistir o vídeo para ver, né, para escutar o que era e me lembrar antes de falar sobre o pai dele, né, o pai do Neff, que é esse aqui é o querido da história de hoje. Então, o que acontece é o seguinte. Só para te dar um resumo, mas se você quiser assistir, conhecer a história dessa família direitinho, digita aí no YouTube ou no meu canal, meu nome é Neff, que você vai encontrar o vídeo dele, tá? O Neff, ele frequentava a igreja, foi criado lá, nasceu no convênio, porque os pais dele, como você escutou aqui, eram membros da igreja, né? Bem firmes. E ele decidiu adiar um pouquinho a missão dele para fazer um curso profissionalizante. E os pais dele concordaram. Só que nesse meio tempo, ele conheceu alguém e ele se apaixonou. E essa pessoa também se apaixonou por ele, um outro rapaz. Eles acabaram se envolvendo. Acontece que o pai dele descobriu, o pai dele é o querido da história de hoje, o pai do Neff descobriu. E aí ele fez algo que me deixou muito indignada e eu demonstrei essa indignação no vídeo do Neff. Ele convidou o Neff para ir, ele não falou nada pro Neff que ele tinha descoberto, mas ele convidou o Neff para ir para Estaca numa noite, que eles iam ter uma reunião lá, e o Neff inocentemente foi confiando no pai dele. Quando eles chegaram lá, tinha um conselho disciplinar preparado para o Neff. E ele comenta com a gente na história que ele enviou que o próprio pai dele excomungou ele da igreja por conta da homossexualidade dele. Pelo menos foi assim que ele se sentiu. E não parou por aí. O pai dele, eu não lembro se foi só o pai dele ou os pais dele, mas expulsaram ele de casa. Eu acho que foi o pai dele, se eu não me engano. O pai dele expulsou ele de casa por ele ser homossexual e estar agora envolvido com alguém do mesmo sexo, romanticamente.
E quando eu fiz o vídeo, eu fiquei até assim um pouco chocada no final, porque eu sentei assim no sarrafo. Eu queria te pedir desculpa, querido da história de hoje. Porque quando eu fiz o vídeo contando a história do teu filho, eu tava falando com você do jeito que você era quando você fez aquelas coisas, tá? Eu tava totalmente expressando a minha indignação e a minha revolta com a tua atitude como membro da igreja, não só armando para que ele fosse passar por um conselho disciplinar sem que ele soubesse, e além disso expulsando ele de casa. E você não tem noção do quanto me faz bem perceber que isso mudou e que você hoje tem um relacionamento lindo com teu filho e que apesar de você ter sido colocado numa posição em que você teria que escolher entre teu relacionamento com teu filho ou a tua religião, você fez a escolha certa. Você escolheu ter um relacionamento com teu filho. Apesar de até hoje o teu sogro fazer pressão para que você e a tua esposa voltem para a igreja e rompam relações com o teu filho. Então você tem o meu respeito, você tem o meu carinho, você tem a minha gratidão por mostrar pra gente o que é ter o puro amor de Cristo. Quando você ama alguém incondicionalmente, que é o que você está demonstrando pelo teu filho, e dizendo não à religião, porque a religião não tem espaço para o teu filho lá dentro com o companheiro dele, quando você faz isso, você está demonstrando que você tem o puro amor de Cristo no teu coração. O teu sogro não, eu ouso dizer que ele tem religião. Ele tem fanatismo no coração, mas não vai me dizer que isso é o puro amor de Cristo. Chegar para a filha dele, né, o teu sogro, chegar para a filha dele, a tua esposa, e para você e falar assim, não, vocês têm que voltar para a igreja e corta relações com ele, porque ele é um homossexual, ele está vivendo em pecado. E se você, que faz parte de uma religião, não consegue ter o puro amor de Cristo, que é sim incondicional, então me desculpa, você vive só religiosidade de uma forma fanática e lamentável. Por que que ele fala aqui que eu achei tão bonitinho, né? E eu fiquei assim, depois que eu assisti o vídeo, eu falei, ai, meu pai, eu sentei o sarrafo nele. E ele fala assim, né, aqui no final. Ele fala, muito obrigado, Vânia, você me reconectou com meu filho e isso vou te dever para sempre. Querido, você não me deve nada, viu? Mas eu fico assim, é tão gostoso saber que você tá fazendo bem a alguém. É uma sensação que não tem preço. E nem quando eu trabalhava na igreja, sabe? Porque ali não era a Vânia, ali era a operária da igreja que fazia visita e que conversava com as pessoas e que servia no chamado e que dava aula para os jovens. Ali não era meu coração que estava naquele trabalho, era a minha mente, era a minha necessidade de sentir a aprovação dos líderes, dos membros, e achava que aquilo também estava me dando a aprovação de Deus. Mas o que eu estou fazendo agora aqui neste canal, eu não tenho meus olhos em nenhum tipo de aprovação. Eu não estou aqui para ser aprovada ou validada por ninguém. Eu estou aqui incondicionalmente dividindo a minha experiência e abraçando as pessoas que confiam em mim, como esse querido da história de hoje e o filho dele, alguns anos atrás. Então, escutar que eu fiz o bem de alguma forma, isso para mim é tudo. Isso para mim é algo que realmente não tem preço. E ele fala aqui, né, que agora que ele saiu da igreja, ele se afastou, ele e a esposa não estão indo, né? Ele fala aqui que ele tem certeza que ele vai explorar muitos horizontes de um ângulo mais bonito, agora sem o cabresto do mormonismo. Cabresto, por quê? Qual é esse cabresto? Como o sogro dele fala, corta as relações com teu filho. Não assiste a igreja agora, né? Não assiste site anti-mormon. Ih, você tá assistindo aquela mulher lá que fala mal da igreja. Isso é cabresto. Cuidado com as literaturas que você lê. Se você quer conhecer a história da igreja, você tem que procurar em sites aprovados por ela, em materiais aprovados por ela, e por aí vai. Esse é o cabresto. Não, agora você vai para a missão aos 18 anos. Cabresto. Bom, tudo bem. Então, que bom, né? Que ele está explorando novos horizontes e... Uau, isso é muito bom.
É, eu queria te chamar a atenção para algumas coisas aqui. O pai dele, mesmo sendo membro da igreja, ele deixava ele muito à vontade para dizer não, caso não quisesse algo. E uma outra lição muito valiosa que o pai dele dava a ele, presta atenção aqui, que as pessoas são pessoas independentemente de tudo. E que cada pessoa é de um jeito. Então, respeitar as pessoas é uma obrigação. Ah, mas isso aqui não é pensamento de membro da igreja como eu era, não. Isso aqui, na minha opinião, claro que tem exceções, claro que tem membros da igreja, deixa eu me corrigir aqui enquanto há tempo, né? Claro que tem membros da igreja que também pensam assim, mas o pensamento comum, o mais tradicional é: você não pode dizer não, você tem que obedecer. Bom, foi o bispo que falou, foi o bispo que te chamou, é o Senhor que está te chamando, então larga tudo e vai para a missão. Você recebeu esse chamado, você não pode dizer não. A esse chamado você tem que aceitar, porque esse chamado veio de Deus. E por aí vai. Não quer ir à igreja no domingo? Você tem que ir, porque você tem que demonstrar a Deus a tua fidelidade. Tá, tudo bem. Acontece que o pai dele, ele era um psiquiatra. Ele entendia coisas sobre a mente humana que eu e você não conhecemos, não sabemos. Então ele aplicava esse conhecimento secular à maneira como ele criava os filhos dele. Já eu, que não sei nada de mente humana, o que eu te passo aqui são coisas que eu aprendi com alguém. Quando eu estava criando meus filhos, eu criava assim como eu acabei de te falar. Não gosta de gravata? Vai pôr essa gravata e vamos para a igreja. Minha filha não quer usar essa saia que tá muito comprida? Não, mas não pode mostrar o joelho porque você vai estar fora dos padrões. Vai botar essa saia comprida sim. Não quer ir pra igreja? Vai pra igreja sim. Não quer ler o livro de Mormon? Senta aqui e vamos ler esse livro. Ih, tá vendo, aquela pessoa fez isso. Ih, bom, eu julgava, porque o bom membro da igreja, quando eu digo bom, eu tô me referindo àquele fanático como eu era, ele julga. Finge que não. Finge que ama todo mundo, assim, tudo fofinho. Mas não ama coisa nenhuma. Julga sim. Fica de olho. Pode até não falar, mas julga aqui dentro. Ih, ela lá toda tatuada. Ixi. Ih, aquele cara lá tem piercing no nariz, tem cabelo comprido. Ixi. Julga. Ele não tá vivendo o evangelho como deveria. Ele não tá vivendo os padrões da igreja. Então tá. O pai dele, graças a Deus, não era assim. Mas aí... você vê o contraste, quando ele perdeu, né, o paizinho dele e a mãe dele também, que eram, ele fala que eles eram meu espelho, mas agora não estavam mais ali. Então eu coloquei meu sogro como espelho e objetivo, tanto na vida pessoal quanto na vida eclesiástica, normal. Ele perdeu uma referência, agora qual é minha próxima referência? Meu sogro, pai da minha esposa. Acontece que o sogro dele, eu vou arriscar dizer que, como eu já mencionei, era e é uma pessoa fanática. Eu não vou, assim, eu não vou julgar muito, porque eu era assim também, então eu entendo o sogro dele. Aí teve a festa de aniversário, 8 anos, foi batizado, aí teve a festa de aniversário depois do batismo, e agora o filho dele, uma criança de 8 anos, queria pintar as unhas, estavam todo mundo lá brincando e tudo bem, ele quis. E o pai dele deixou, porque o pai dele, esse querido da história de hoje, foi criado por um pai que tinha a mente aberta, que sabia respeitar as pessoas. Ele não viu nada demais deixar o filho de 8 anos pintar as unhas na festa de aniversário dele. Ah, mas o sogro dele chegou com tudo, né? E mais, ele chegou com autoridade. Ou seja, peraí, eu estou falando para você como patriarca. Você é o pai dele, o pai do Nef, mas eu estou falando para você como patriarca. Olha aqui a diferença hierárquica. Apesar de que a pessoa mais próxima do filho é o pai, mas o patriarca agora, o patriarca controla o pai e o filho. Então ele chegou assim e falou, o sogro dele chegou para ele e falou o seguinte: meu Deus, disse que falava naquele momento como patriarca e disse: olha quanto amor cristão. Presta atenção quando eu te falo aqui para cuidar com a aparência do bem. Presta atenção do que sai da boca desses homens, porque a boca fala do que está cheio o coração. E me diga se isso aqui é por amor de Cristo ou se é só
aparência do bem. Quando um homem desse, o sogro do querido da história de hoje, quando um homem desse aparece na igreja todo poderoso, assim, todo fofinho, barbinha, feitinha, assim, cabelo cortadinho, assim, engravatadinho. Olha, desculpa, eu sei que tem gente que não gosta do meu deboche, mas como eu já falei aqui, eu vou repetir. Esses assuntos são tão pesados para mim, ainda, que se eu não brincar e não debochar, eu não consigo continuar com esse canal. Eu não consigo contar essas histórias. Bom, patriarca, né? Chegou e falou o seguinte: o pecado ronda a tua casa, vai consumir a família toda e o destino de vocês é o inferno. E você acha que foi para isso que sacrifiquei anos criando filhos na igreja, me dedicando aos chamados? Olha a coisa de servir com os olhos na recompensa. Para você chegar e jogar tudo no chão? Não. Você vai fazer desse menino um homem, um fiel portador do sacerdócio. E eu te asseguro que é isso que o Senhor espera de você. O Senhor Mórmon. Porque o Senhor Mórmon, apesar dele criar, segundo Gênesis lá, fala que foi ele que criou, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou. Apesar dele mesmo, desse Deus do cristianismo, se você quiser dizer que aquele é o Deus do cristianismo, não sei, o Deus do Velho Testamento. Se ele mesmo contraria aquela escritura, porque ele cria seres humanos com diferentes orientações sexuais. Não só hétero, pum, homem e mulher, pum, pum, tudo fofinho. Não. Ele cria transexuais, pessoas que nascem num corpo de um gênero, por exemplo, no corpo feminino com cérebro masculino, ou vice-versa. Essa transexualidade para você. Ele cria o homossexual, que é o caso do Nefe, o filho do querido da história de hoje. Ele cria pessoas assexuadas, ou seja, que não gostam e não têm relações sexuais, que no cérebro delas é assexuado. Portanto, elas não vão se multiplicar, encher a terra, como fala em Gênesis. Então, esse Deus é confuso, né? A menos que você queira me dizer que é escolha. É escolha você ser trans e sofrer a violência da sociedade. É escolha ser homossexual e ser expulso de casa e aguentar a escória e o ostracismo das pessoas daquela comunidade cristã. Se você acredita que isso é escolha, primeiro, você não conhece ciência, você deveria dar uma pesquisada para entender que o que nosso querido da história de hoje fala é cientificamente comprovado. Ele fala o seguinte: natureza não se muda, é uma característica do ser humano. Eu nunca escolhi ser heterossexual, eu nasci assim. O Nefe não escolheu ser homossexual, ele nasceu assim. E as pessoas que vivem ou nascem e vivem, enfim, sob o jugo da religião, elas lutam contra a própria natureza sexual, se essa não for hétero. Toda a história que eu conto aqui para você, de pessoas da comunidade LGBTQ, eu sei que tem outras letras, mas eu não sei. Todas elas contam para mim aqui que elas oraram para Deus mudar elas, que elas jejuaram para que Deus mudasse isso nelas, que elas lutaram contra a própria natureza. Eu conheço pessoalmente homens que se casaram com mulheres lutando contra a própria natureza, porque eles querem satisfazer e agradar esse Deus que criou eles dessa forma. É tudo muito confuso e muito triste, porque você tem paz com aquele Deus que você acredita, no qual você acredita, mas para isso você tem que lutar contra a própria natureza, ou então você abraça a tua natureza e tem que romper com aquele Deus. É confuso. Esse é o problema em igrejas como a Igreja Mórmon ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
como existe essa tal dessa palhaçada de... Eles chamam de linha de autoridade, mas é hierarquia. O patriarca tá aqui, o genro dele tá aqui e o filho tá aqui. Esse patriarca acha que ele tem o direito de controlar a vida do genro e do neto. Que ele tem o direito de chegar e falar o que Deus espera dele. Ai, meu Deus, que Deus seria esse, né? Que falaria assim pra Vânia: não, eu não vou te falar o que eu quero de você, eu vou falar pro bispo. Vai lá e pergunta pro bispo. Eles não falam na igreja em revelação pessoal. Ah, mas muita calma nessa hora. Se a tua revelação pessoal for uma e a revelação do bispo ou do patriarca for outra, você tem que obedecer a eles, porque eles têm privilégios especiais com Deus que você não tem. Agora você caiu na arapuca. Agora você está preso mentalmente. Agora quem segura os cabrestos da tua vida são eles, como ele fala aqui no final, né? Sem o cabresto do mormonismo. Porque você não pode confiar nas conversas que você tem com Deus, você não pode confiar nas tuas orações, na tua revelação pessoal. Se você tem 18 anos de idade ou 17 e está orando sobre devo ir para a missão ou devo prestar o vestibular, se você orar e sentir que você deve prestar o vestibular ao invés de ir para a missão, é claro que não é uma revelação de Deus. Ai, meu pai! É claro que é Satanás que está tentando te desviar do caminho correto. Satanás deve ter dado a revelação errada, né, para a primeira presidência atual, Monson não, Nelson, Irene e Oaks, porque nenhum dos três foi para missão porcaria nenhuma, mas experimenta dizer que não. Esse patriarca, eu vou te falar, ele é totalmente o oposto do pai do querido da história de hoje, né? Uma pessoa totalmente fanática e sem amor no coração. O que importa é o que a igreja ensina e o que ele acha que o Deus Mormon espera. Nada mais importa. Machuca quem quiser, quem tiver que machucar. Corta a relação com o próprio filho, mas tem que agradar esse Deus Mormon aí. Eles estavam morando fora do Brasil, acho que no Chile, porque o Neff fala pra mim que ele é chileno. E aí foram pro Brasil. Então, acho que ele mora ainda no Brasil, se eu não me engano. Bom, mas enfim. O sogro dele falou assim... Então, meu sogro teve a ideia... Porque ele... peraí um pouquinho. Chegou um ponto em que ele fala assim... Meu filho continuou com os mesmos trejeitos que entregavam sua homossexualidade. Apesar desse pai achar que estava fazendo o certo e tentando... ignorar ou mudar a natureza sexual do próprio filho e criá-lo na igreja, criá-lo para fazer dele um homem, como o sogro dele falou, ele fala assim, meu filho continuou com os mesmos trejeitos que entregavam sua homossexualidade sem nenhum interesse por garotas. Eu já tinha desistido e me convencido de que meu sogro se enganou. Aquele era o destino do meu filho. Então meu sogro teve a ideia de que viéssemos todos para o Brasil. Ficaria mais fácil. Que se viéssemos todos para o Brasil, ficaria mais fácil domá-lo. Quando você tem o amor cristão dentro de você, você ama incondicionalmente. E quando você não concorda, você respeita. Mas quando você não conhece o que é o puro amor de Cristo e você é um fanático, você quer, ao invés de amar incondicionalmente, ao invés de respeitar as pessoas, você quer domá-las. Na Igreja de Jesus Cristo são os últimos dias, você não é aceito do jeito que você é. E não me diga que é porque não é. Você é domado. Vou te dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Você é homem, você tem o cabelo comprido, você usa brinco. E você é batizado na igreja. Eu não vou dar um mês para você cortar aquele cabelo e tirar os brincos da orelha. Se é que vai levar tanto tempo.
Ou você tá discordando comigo, você que é membro da igreja tá discordando comigo, falando, ela não sabe o que ela tá falando. Claro que as pessoas são aceitas do jeito que elas são na igreja. Conta pra mim quantos bispos você conheceu nos teus anos como membro da igreja. Me fala de um bispo que tinha o cabelo comprido, um rabo de cavalo, que tinha um brinco na orelha. Ah, pois é, então. Me fala de uma presidente da Sociedade de Socorro que vai pra igreja aos domingos de calça, só porque ela não gosta de saia. E a blusa dela, não sei se ela enrola o garment, o que ela faz, mas a blusa dela, o vestido mostra... Não, o vestido não, porque ela gosta de calça. A blusa dela mostra o ombro. Conta pra mim. E depois me diga que você não é domado como membro da igreja. Graças a Deus isso não é... Isso não é... Como é que fala? Existem exceções para essas coisas que eu tô te falando, mas eu tô falando para você do que eu vi durante os anos que eu frequentei a igreja. Eu vi. Eu vi pessoas mudarem totalmente a aparência. Todo mundo fala, porque se batizou. Todo mundo fala, ai, tá muito mais bonito agora. Veja que lindo, né? Com os cabelos assim, tanto cortadinho, essa barbinha feita, não tem brinco na orelha. Tanto fofinho, né? Como assim, cara? Ah, porque agora ele tem a aparência do bem. Ah, então tá, pois é. Tá. Ele fala aqui que hoje ele vê tudo isso, mas custou muito a ele, esse pai. Tive que perder o meu maior tesouro, meu filho. Ele se refere aqui, eu imagino, à ocasião em que ele expulsou o filho de casa pelo fato do filho estar vivendo um relacionamento homossexual com alguém. Ai, ai. Então tá. Ele fala aqui que hoje meu filho e eu temos uma relação muito saudável e amo ele e seu companheiro. Que lindo! Ai! Pai do Nef, obrigada por, apesar de eu ter esculhambado contigo naquele vídeo, você ter tido o carinho, a humildade de sentar e escrever o teu depoimento e mandar para mim. Quando ele falou aqui que eu ajudei ele a se reconectar com o filho dele, é porque o Nef me fala na história dele que a mãe dele descobriu meus vídeos e ela assistiu um dos meus vídeos em que eu choro. Eu chego até a me arrepiar porque eu lembro desse vídeo, eu lembro do que eu estava sentindo quando eu fiz. É um vídeo em que eu falei da forma tão dura, tão restrita, tão apática com que eu criei meus filhos, com que eu estava criando meus filhos dentro da igreja. E o preço que eu tive que pagar por isso. Porque eu acabei perdendo os dois emocionalmente. Como esse pai aqui da história perdeu o filho dele por um tempo. E a mãe do Nef encontrou esse vídeo e mandou pro Nef. E ele disse que ali, ela, né, a mãe dele, a mãe do Nef e o pai do Nef, o querido de hoje, eles começaram então a partir dali olhar a maneira como a igreja controla as pessoas por um outro ângulo. Isso acabou facilitando o fato deles conseguirem então restabelecer o relacionamento deles com o filho dele e viverem muito bem hoje como família que ama incondicionalmente o próprio filho e o companheiro do filho. É isso. Viu? Então, obrigada, viu, querido, da história de hoje. Esse depoimento foi muito importante para mim. E é nóis. E quando vier aqui, me avisa. Vamos tomar um café ou um vinho juntos, alguma coisa. Vamos bater um papo. Adoraria conhecer vocês. Ai, para mim vai ser tudo de bom se eu puder conhecer vocês pessoalmente, viu? Então tá, você que assistiu, né, que me acompanha aqui, busca sempre o que é melhor para você. E presta atenção e coloca na balança e vê o que vale mais no final das contas, amor ou
fanatismo. E faz a tua escolha e depois arca com as consequências. É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.